Olá, tudo bem? Professor Guilherme Pinto aqui. Eu quero dizer que sou formado em Educação Musical pela Unimes, Universidade Metropolitana de Santos, e em Composição e Arranjo também pela EMESP, Escola de Música do Estado de São Paulo. E vim trazer aqui, através desse canal, um pouquinho da reflexão sobre os trabalhos que eu tenho realizado, né, nessa área, nesse campo da educação, e algumas coisas que tenho pensado também. Ok? Então a proposição aqui para a nossa discussão é a educação musical, o conhecimento, os agentes e o plano. A gente vai falar um pouco então, em geral, da educação musical a partir desde da sua essência básica, que é o conhecimento, falar das pessoas que estão envolvidas com essa questão toda, né? Em vários âmbitos, vamos falar um pouquinho sobre isso, e um plano, né? Um plano que cobriria um pouco um plano ideal, vamos dizer assim, que cobriria todo esse trabalho, tudo o que é possível não, mas o que é necessário para que se tenha eficácia nessa educação musical, né? Quero deixar bem claro que não penso, o que estamos colocando, que não está só no âmbito da escola, né? Mas no âmbito geral, e sim da formação musical dos cidadãos brasileiros e mundiais e assim por diante, ok? Bom, para começar essa discussão, eu deixei aqui já no slide, né, uma frase de um grandíssimo mesmo, pedagogo musical, Keith Swami, que é um cara que pensa a sua pedagogia musical não só a partir da ideia da pedagogia ativa, né, que é uma coisa que está bastante em voga, a gente tem falado muito sobre isso, mas também pensa a parte psicológica disso, ou seja, considera o indivíduo nisso, tá? Isso é muito importante, ou seja, não considera só a música, né, o objeto da música, mas o indivíduo que está aprendendo isso, ou que vai lidar com isso. Então, acredito que isso seja bastante importante. Então, é bem importante eu quero começar dizendo assim, vamos falar dessa educação musical, né, desse conhecimento, melhor, de educação, e quando a gente pensa em educação, a gente pensa, o objeto da educação é o conhecimento. Né? Então, para que a gente construa conhecimento, que é a nosso grande objeto, que a gente quer chegar a construir o conhecimento, a gente tem que conhecer como é que se dá esse conhecimento, como é que ele é, o que ele é e como se forma isso, tá bom? Então, eu quero começar fazendo uma pergunta que vamos dizer assim, que desenvolveu muito sobre o que a gente chama filosofia. Tá? Por exemplo, podemos conhecer? Essa é a pergunta. Questione-se sempre sobre isso. Ó. Os grandes filósofos, né, desde lá dos pré-socráticos e dos pós-socráticos, vieram pensando sobre a possibilidade do ser humano conhecer as coisas que estavam à sua volta, na natureza. Né? E essa discussão chegou ao seguinte prisma. Apesar de alguns considerarem que era possível conhecer, por exemplo, eu queria conhecer uma planta, uma flor, bastava chegar perto dela e observá-la e eu conheceria essa planta, eu saberia qual é a essência que ela tem. Alguns filósofos entendiam que era isso, né? Que bastava a minha experiência com aquilo, né? Eu estar próximo e ter minimamente ali o contato para eu sentir o cheiro, para eu ver a cor, sentir texturas, e isso já me traria toda a essência dessa planta, dessa flor. Né? Agora, alguns filósofos já entendiam que não, isso era impossível, conhecer a essência de uma planta, porque esses filósofos consideravam então que o ser que conhecia, né? Ou seja, o próprio ser humano. E isso traria então uma complicação nesse entendimento, porque você conheceria somente aquilo que a sua capacidade, o seu entendimento sobre as coisas seria capaz, vamos dizer assim, de entender. Okay? Então, chegou-se ao ponto, né, de até termos frases como a frase célebre do grande Sócrates, né, só sei que nada sei, de chegar ao ponto de conceber então de que era impossível conhecer as coisas, que nós não podemos conhecê-las. Ou seja, porque conhecer a partir do momento da essência, né, o pensamento de como aquilo era formado e tudo mais, era impossível conhecer isso.
mas havia ainda assim, mesmo assim, conhecimento sendo criado. Mesmo não conseguindo chegar à essência das coisas, a gente ainda criava conhecimento. Então, a filosofia vem tratando desses assuntos desde lá dos primórdios até agora, e em cima disso criou-se uma disciplina filosófica que chama teoria do conhecimento, né? Que foi desenvolvida por vários e vários, e até hoje se fala, vários pensadores falando disso, como eu posso conhecer as coisas. E cada um trazendo um pouquinho da sua receita de como fazer isso, né? Portanto, a gente tem aí um centro para pensar nessa questão da teoria. Já que eu não posso conhecer a essência das coisas, tem um centro para a gente, como se fosse assim, dois mundos antagônicos que vão nos trazer a forma de conhecer, as duas primeiras formas de conhecimento que trouxeram essa discussão aí e para se chegar num momento que estamos hoje, tá? Então a teoria do conhecimento ela vai trazer para a gente um pouco de elucidações em cima disso. E o que seria? Aqui temos uma definição do que seria a teoria do conhecimento. Ou seja, a teoria do conhecimento se dá através da relação entre sujeito e objeto. Ou seja, nós temos, sempre que estivermos buscando conhecimento, a gente nunca pode considerar só o objeto que vamos conhecer. Só a música, por exemplo. Eu tenho que considerar o sujeito também. Como ele conhece, quais são já os mecanismos de conhecimento que ele tem. Melhorá-los, né? Colocar mais informação e assim por diante, para daí ele ter uma leitura do objeto um pouquinho melhor, né? Vamos dizer assim. E essa questão do sujeito e do objeto, e considerando o sujeito, que é uma das partes mais importantes, que o sujeito somos nós mesmos, né? Dois modelos, né? Que são esses modelos antagônicos que eu falei, que é o que a gente chama de racionalismo e o modelo racionalista e o modelo empirista. O que é então cada um desses? Olha, vamos seguir nosso slide aqui. Você pode ver então que nós temos o racionalismo e o empirismo. Do que se trata cada um? Temos aqui, portanto, racionalismo, razão como forma segura de obtenção de conhecimento. Ou seja, a razão, o que ela é? Ela é vamos dizer assim, um software que vem na nossa composição, né? Nós, seres humanos, quando nascemos, nós nascemos com a capacidade da razão. A razão é como se fosse uma condição da nossa mente, uma condição do nosso espírito também. Ok? Por exemplo, nós conseguimos raciocinar. É diferente de um animal qualquer que não consegue isso. Ele até tem alma, ele até tem mente, mas a sua mente não está com esse, como se fala, com esse software atualizado aí. Nós temos essa atualização, né? A gente tem a capacidade de raciocinar. Então, isso é o que os filósofos vão dizer como condição inata. Isso nasce com a gente. Você não precisa, tudo que é da razão não precisa ser criado. Ele já está pronto. Ele já vem com a gente no pacote, vamos dizer assim. E o modelo antagônico à ideia do racionalista é o modelo empirista, né? O empirismo. O que seria isso? A experiência através dos sentidos como forma segura de obtenção de conhecimento. Ou seja, como é que você conhece as coisas pelo modelo empirista? Através da experiência. A experiência que usa os sentidos, o tato, o olfato, a visão, a audição, tá certo? Quando você aproxima do objeto e usa o seu tato, o seu olfato, a sua audição, a sua visão, você tá tendo uma experiência, com isso, né? Uma experiência sensível. E isso é como os empiristas, ou o modelo empirista, vai falar, é assim que se obtém, é dessa forma que se obtém o verdadeiro conhecimento. Então, esses dois lados aí, eles brigam até hoje, tá? Existe gente empirista e gente racionalista, trabalhando como assim, não, o jeito certo, ou o jeito mais seguro, mais eficaz é o empirista, é o da experiência. O outro fala, não, o jeito mais certo, o mais eficaz é o do racional, né? Através só da razão, só do pensamento. E isso, então, gente, é uma coisa que veio durante muito tempo sendo discutida e até hoje é discutida, tá? E aí eu coloquei aqui, então, alguns ícones, né, de pensadores, ícones de cada vertente, né? Então a gente tem o Platão, por exemplo, que é um pensador da filosofia clássica, né? Que é dessa
vertente racionalista. Para ele, o Platão já dizia, né, que ele entendia as coisas que nosso pensamento estava entre a ideia do mundo sensível e o mundo inteligível. Para ele, é assim que ele separava o pensamento humano, ou seja, existe a relação com o mundo sensível, que ele considerava já, que é essa mesma dos sentidos, e existia a do inteligível, que era o mundo das ideias, que ele chamava, o mundo dos sentidos e o mundo das ideias, ok? Essa contraponto entre esses dois mundos. Só que Platão dizia que o mundo das ideias era o mundo verdadeiro, era um mundo onde as coisas, onde a verdade se estabelecia, a ideia de verdade, a ideia de conhecimento seguro sobre as coisas. E o mundo sensível era uma cópia imperfeita desse mundo. Tá? Então ele dizia que nós seres humanos vivíamos no mundo sensível, mas que somente atingiríamos a verdade das coisas quando alçássemos o mundo inteligível. E a forma de alçar esse mundo inteligível, para ele, era a filosofia, o estudo da filosofia, tá certo? Então, Platão pensava dessa forma. Já Aristóteles, que está ali no quadro do empirismo, ele já concordava em parte e discordava muito, né, do Platão. Ele dizia que não, o Platão está errado. O mundo sensível produz conhecimento, sim. Né? Ou seja, quando eu toco alguma coisa, quando eu cheiro uma planta, quando eu toco uma gelatina, coisa do tipo, eu consigo perceber muitas coisas. Essa percepção me traz conhecimento. Né? E ele diria que é só dessa forma que você poderia realmente conhecer as coisas. Que o raciocínio, que as ideias matemáticas que seriam próprias do racionalismo, não ia trazer para a gente essa questão. Né? E cada um defendendo o seu lado. Tá? Então temos dois ícones aí, né? O Platão racionalista, o Aristóteles empirista, ok? Mas temos também aí, como sequência cronológica, aí nós temos o Agostinho de Hipona, que é conhecido também como Santo Agostinho, né? Que era racionalista na Idade Média. E como contraponto entre essas ideias também, nós teríamos o Santo Tomás de Aquino também, no mesmo período, falando de forma empirista. Tá? E por fim, depois nós temos o famoso René Descartes, que está nessa coluna dos racionalistas, é o cara que trouxe até um método de como fazer as coisas. Esse método era matemático por natureza, né? Então esse mundo inteligível, aí, o mundo das ideias do Platão, estava muito na cabeça do Descartes. Né? E ele trouxe para a gente então esse pensamento racionalista no período que chamou-se moderno da filosofia, né? O pensamento moderno. É onde as ciências começam a ganhar, né, começa a ganhar campo no pensamento humano, começa a se pensar sobre a ideia de ciência, onde se começa a se separar essa ideia de ciência e fé, né, fé e razão, essas coisas todas. É um período moderno da filosofia. E o empirismo ali nós temos o Hume, que é um cara iluminista até, ele é do período iluminista, né, e mas que tem, apesar de iluminista que traz essa coisa da ciência, ainda tem muito dessa coisa do empirismo, né, ele é um empirista por natureza, né? Que o conhecimento só vinha através da experiência, do sensível, tá certo? Então, é só para contextualizar um pouco que existiu, então, durante um período, essa polarização, cada um de um lado, né? E esses dois nunca se misturando, nunca falando a mesma língua, até que chega um cara que põe fim nessa história aí, que é o tal Immanuel Kant, né? Que diz o seguinte: peraí, essa coisa que vocês estão falando, um fala que é só a razão que traz o conhecimento, outro fala que só a experiência traz o conhecimento. Não, os dois estão certos, entre aspas. Então, o Kant é o quê? Ele junta essas duas linhas de pensamento, né, da experiência ou da razão, e fala que as duas podem trazer para a gente sim o conhecimento que queremos. É assim que o conhecimento, de certa forma, vai ser completo, né? Porque só um considerar uma ou só considerar a outra, a gente perde, vamos dizer assim, parte do conhecimento que podemos, porque já sabemos que não podemos conhecer tudo, né? Como a filosofia já diz. Okay? E o Kant, então, vai trazer o que fica conhecido na filosofia dele de teoria dos juízos, né? Eu não vou falar das teorias dos juízos aqui, você pode pesquisar, é bem interessante, tá? E tem aqui, eu coloquei como Revolução Copernicana, porque ficou conhecido isso daí como Revolução Copernicana, porque o Kant foi o cara que falou assim: peraí, bicho, vocês estão, sabe qual é o equívoco de vocês? Vocês estão olhando para o objeto só.
Vocês estão olhando só para o objeto. Ó, como é que eu vou conhecer o objeto? Ou eu vou através da razão, ou eu vou através da experiência. E vocês estão fazendo tudo ao contrário. Vocês devem colocar no centro o sujeito e não o objeto. Quem deve ser conhecido não é o objeto não vai poder ser conhecido, a gente já sabe disso. Então, o sujeito precisa ser conhecido. Olha que interessante, tá certo, gente? Então, é isso que o conhecimento, quando a gente fala de conhecimento, seja musical, seja o que for, a gente tem que considerar isso. O Kant fez essa revolução, ficou conhecida como Revolução Copernicana, porque é do mesmo nível, da mesma peso, né, do que Copérnico, quando tirou a Terra do centro e colocou o Sol, né, e as coisas se revolucionaram a partir disso. Kant fez a mesma coisa no campo da filosofia, né? Em vez de colocar o objeto, ele falou assim, não, objeto não, coloque o sujeito no centro da discussão e tudo será resolvido. Okay? Então, como síntese, é bem importante a gente entender, esse é o conhecimento, é assim que se dá o conhecimento. E a educação tem que levar isso em consideração. O sujeito é determinante, o objeto é importante, mas o sujeito é determinante. Tá, okay? Bom, seguindo em frente, então, aqui, eu queria dar uma relação entre conhecimento musical racional e empírico. O que é cada um, né? O que é um conhecimento racional, o que é um musical racional e um musical empírico. Né? Então, eu coloquei aqui como as ideias racionais, né, do conhecimento as teorias, né, da música, ciclo das quintas, teorias que envolvem matemática e física. Geralmente, esses dois campos do conhecimento vão estudar e vão explicar como a combinação de sons funciona, porque o som é físico, então a gente precisa conhecer o som, suas propriedades físicas, saber, e assim por diante, tá? Bom, teorias em geral, procedimentos no sentido de como as coisas acontecem, eu quero combinar os sons, quero fazer assim, eu quero tocar aquela música, como é que eu faço isso no meu instrumento? Não, eu quero ouvir simplesmente, como é que eu ouço isso daí, o que eu considero, o que eu desconsidero, né? E assim por diante. Por fim, notações, que traz aí implícita a ideia de linguagem, gramática musical, tá certo? Tudo isso é conhecimento racional, gente. Ou seja, não é, de certa forma, a gente vai considerar a razão aqui, e não a experiência em si, mas a razão. O cara precisa entender como que funciona, ele tem que entender que 1 mais 1 é 2, e que se ele repetir essa conta, sempre vai dar igual. Isso é próprio da razão, né? Muito bem. O modelo empirista vai trazer para a gente, portanto, coisas simples, como cantar, por exemplo. Né? Você ensina a música através do canto. E isso é empírico. O cara precisa experienciar esse canto, precisa saber, entender como isso funciona no corpo dele, entender como emitir os sons, como é que quando ele canta uma nota, como é que isso o que acontece no ambiente, né? E assim por diante. Tá bom? Bom, tocar, que é outra coisa, né, importante, quem vai fazer, vai ser intérprete, por exemplo, vai trabalhar muito com a ideia do tocar. Né? E por fim, ouvir, que é muito importante. Okay? Então, esses são os conhecimentos aí que trazem, tanto de um lado quanto do outro. Lembrem, a gente tem que fazer como Kant disse pra gente, una as coisas. Não é um lado só, não é, por exemplo, você vai ensinar música para alguém e você considera só empírico. Faz a pessoa cantar, tocar, ouvir música. Mas esquece das teorias, esquece dos procedimentos, das notações. Isso vai dar para ele um conhecimento capenga, né? Assim como o contrário também. Sei lá, você ensina só teoria, procedimentos, esquece do cantar, do ouvir, né? Do tocar. Isso tudo vai trazer para ele, portanto, então, o equilíbrio é importante, ok? E por fim, se a gente tem uma formação, ou seja, o conhecimento musical, ele vai de encontro com uma filosofia que está dizendo, de encontro a esses meios, ou seja, o empirista e o racionalista, a gente consegue formar um cidadão musicalmente bem aparelhado, vamos dizer assim. E o que seria um cidadão musicalmente bem aparelhado? Aquele que tem esses poderes que eu coloquei aqui, o poder da apreciação, o poder da interpretação e o poder da criação, ok? Porque a música é arte em geral, né? Na sua essência ela é uma arte, portanto esses três pontos aqui fazem realmente uma pessoa que está relacionada com música realmente ter aquilo que a gente pode dizer, conhecimento musical. Essa pessoa conhece e tem conhecimento musical. Okay?
Bom, dando sequência, eu queria falar um pouco sobre isso, porque você pode pensar assim também. Olha, como eu falei, é outro tópico. Além do conhecimento, a gente precisa saber quem são os agentes dessa trama aí, vamos dizer, dessa história, né? Quem são os atores dessa história. E geralmente a gente acaba considerando apenas alguns, né? As pessoas que são o que eu chamo de músicos ativos, tá certo? Que são os tocadores, assim, que é a pessoa que toca instrumento. Então eu queria pôr aqui pra gente pensar sobre isso. Olha, eu separei em duas categorias, tá? Os músicos ativos, que são intérpretes, pessoas que vão tocar instrumento, que vão cantar e assim por diante. Regentes, que são pessoas que vão organizar, que definitivamente põem a mão na massa porque organizam um grupo, porque organizam um repertório e assim por diante. E os compositores, né, que são aqueles que fazem a música. Ou seja, são ativos por quê? Porque definitivamente, quando a gente fala de música, a gente está falando desse produto música. E quem a faz é que são os ativos, tá certo? Portanto, se tem os ativos, tem os passivos. E quem serão os passivos? Aqui, músicos passivos, apreciadores, ouvintes, musicólogos e educadores musicais. Então é bem importante a gente entender o seguinte, olha aqui, o que é um apreciador musical? É aquela pessoa que ouve música e é capaz até de dizer muitas coisas sobre a música, muito mais até do que às vezes um músico é intérprete. Ele consegue dizer mais, pô, essa música é assim, é formada dessa combinação harmônica, ela tem essa relação rítmica que está relacionada à cultura do país X. Ela consegue dizer porque ela apreciou, ou seja, ela analisou, ela trabalhou com esse lado racional muito mais forte do que o empírico muitas vezes, tá certo? Não que não tenha, lembra, até para o apreciador ele precisa ouvir, então ouvir é empírico, ok? Mas ele raciocina sobre isso, isso é importante, né? Apreciar não é gostar, tá, gente? É analisar. Né? Os ouvintes simplesmente são aquelas pessoas que eu chamo isso de músico também, porque está envolvido com música. Se está envolvido com música, é músico nesse sentido, tá? Logicamente que é uma quebra de paradigma, a grande maioria pensa músico como uma pessoa que é ativa, aquela pessoa que toca instrumento. A gente tem que pensar que a gente está dentro dessa organização que é maior, tá? A música não é feita só por aqueles que tocam definitivamente. Senão a gente não teria problemas como temos hoje, né? Problemas não é bem, mas constatações como temos hoje, que as pessoas fazem música hoje pensando no ouvinte, pensando em quem vai ouvir, no público-alvo, né? Então veja a importância desse agente aí, né? Dentro da produção musical, ok? Os ouvintes, então, né? Os musicólogos são pessoas que estudam música, né? As pessoas que estudam a história da música, estudam a formação daquele, em geral, fazem estudos sobre música. E educadores, que são aqueles que vão ensinar a música. E isso eu quero deixar bem claro, ó. Educação musical não tem muito, são campos diferentes do pensamento, né? Educar musicalmente é um campo diferente do produzir música, né? Então, quando estamos educando, nós estamos levando conhecimento, lembra disso. E se levamos conhecimento, nós temos que pensar do ponto de vista de educadores, né? E não do ponto de vista de quem toca um instrumento simplesmente, ou quem é um compositor, arranjador, mas sim de quem está ensinando. Nós temos que levar conhecimento e, portanto, temos que considerar tudo isso, ok? Então, esses são os agentes da nossa peça, vamos dizer assim, musical, né? Temos que considerar aqueles que são ativos e aqueles que são passivos. Portanto, quando estamos educando musicalmente, a gente tem que tratar com esses dois pontos. A gente tem que lidar com esses dois agentes, ok? Ou seja, eu vou educar para o cara ser um músico ativo ou vou educar para ele ser um músico passivo? Né? Fica essa questão. Ou seja, às vezes as pessoas falam isso, a gente faz trabalho de licenciatura, os caras falam assim, ó, ninguém vai formar músicos. Formar músicos no sentido de que o cara vai se tornar um profissional, tocador de instrumento. Mas a gente está formando ouvintes, apreciadores, que seja, todos eles precisam de um conhecimento musical para que tenham uma relação com a música, né? Minimamente. Okay? Bom, chegamos aqui então à ideia de plano musical para finalizar, ou seja, plano pedagógico musical, como pensar esse ensino, ok, gente? Pensar esse ensino é bastante importante, então. E eu fiz aqui um planozinho que começa ali na primeira fase, né? Eu pensei em 3 fases. A primeira fase
é o conhecido, todo mundo, a gente está falando muito disso agora, está bastante em voga, graças a Deus, porque é uma fase extremamente importante, que é o que a gente chama de musicalização. Tá? A fase 1 é a musicalização. E esse modelo é empírico por natureza. Tá? Ele trabalha com a ideia da experiência, né? A música, o ensino da música através da experiência. Okay? E ele é para todos os agentes, tanto ele não é só para um grupo, para os ativos ou para os passivos, né? Ele serve para todos os agentes. E tem uma faixa etária aí colocada também que trabalha com a ideia do momento psíquico humano, né? De 0 a 10 anos, que é o momento psíquico da primeira infância, segunda infância ali, que é onde a gente tem capacidade intelectual para trabalhar com as informações que vão ser colocadas, tá bom? Mas isso pode variar, tá? A musicalização não precisa ser só nessa infância, pode ser em qualquer momento. Principalmente se você não teve na infância, uma hora ou outra você vai ter que ter um pouquinho de musicalização. E ele considera o modelo empírico, tá? A segunda fase é o que eu chamo de formação, tá? Agora você passa ali, não simplesmente de um lugar onde você está trabalhando a experiência só, mas para trabalhar o racional também, tá? Porque a música, gente, não... Eu sempre falo isso, é importante saber que a música não é só empírica, ela é racional também, ela é os dois lados, né? Então fiquem bastante atentos com isso. Portanto, modelo racional e empírico, né? Você vai trabalhar esses dois modelos do conhecimento aí, nessa fase. E é para todos os agentes também, tanto passivos quanto ativos, ou seja, compositores, regentes e intérpretes, mas também para apreciadores, para ouvintes, para educadores musicais. Todos têm que passar por isso, para que a gente tenha esse conhecimento cheio, vamos dizer assim. E por fim, e outra, a faixa etária aí, ideal, vamos dizer assim, seria de 11 a 20 anos, que é essa fase aí do início da adolescência até o início da fase adulta. Que é a ideia de formação, para quando ele chegar com 20 anos e começar a iniciar a fase adulta dele, ele estar na terceira fase, que é o que a gente chama de especialização. Tá? Então, a especialização, sim, ó, é um modelo racional e empírico também, tá certo? E aí ele vai trabalhar na verdade coloquei para os agentes ativos aqui, mas ele serve para os dois também. Porque, por exemplo, o cara pode ele pode se especializar em regente, por exemplo. Ele fala assim, não, eu quero ser um regente, eu não quero tocar instrumento, eu não quero ser um intérprete, eu quero ser regente, ou eu quero ser compositor. Ou ele pode falar assim, não, eu quero ser um musicólogo, né? Que é uma especialização também, né? Eu estudei música, mas eu quero escrever sobre ela, eu quero falar sobre a história. Ou eu quero ser um educador musical, né? E assim por diante. Então, lembrem-se, todas as fases são importantes, tá? Não dá para fazer uma formação musical substancial sem cumprir essas fases. Pense bastante sobre isso. Essa é a minha proposta de reflexão. A gente falou lá de como se constrói conhecimento, tem que pensar sobre isso. Falamos dos agentes que estão envolvidos com isso e, por fim, de um plano aí, de como seguir com isso, né? Mais do que um plano no sentido de o que você fazer, fase a fase, mas pelo menos para você não deixar de cumprir uma dessas fases na sua formação musical, se você está se formando, ou se você está, você como educador musical vai formar pessoas. Você tem que considerar essas três fases, tá certo? Bem importante. Bom, numa próxima oportunidade a gente até pode detalhar fase, o que fazer na primeira, o que fazer na segunda, o que fazer na terceira. Mas por enquanto a ideia é trabalhar só com esse pensamento, lembrar dessas três fases, lembrar do conhecimento, lembrar dos agentes. Ok? Muito obrigado, foi um prazer contribuir com o conhecimento com vocês. Até a próxima.